Olá pessoal, vamos trabalhar então o nosso primeiro módulo sobre transformadores. A ideia é dar uma visão um pouco mais abrangente para vocês dos ensaios que um transformador tem que passar para que o seu circuito equivalente seja encontrado. O que nós temos aqui? Uma perspectiva do ensaio a vazio, né? Ensaio a vazio de transformador. No plano mais elevado, o circuito elétrico equivalente, o diagrama de ligação imprescindível para a realização desse ensaio. Um variador de tensão, um voltímetro medindo a tensão no lado de baixo, observem, um amperímetro medindo a corrente do lado de baixo, um watímetro que vai medir, isso aqui não é P0, é PO, de Open Circuit, o circuito aberto, um fluxo caminhando pelo núcleo da máquina e, naturalmente, no secundário em aberto, um voltímetro medindo a tensão V2. Observe uma coisa interessante, 1:10. O que significa isso? Uma frase que norteia o comportamento do ensaio a vazio de qualquer transformador. Diz mais ou menos assim: todo transformador operando a vazio, né, é um circuito ou um elemento ou uma condição operacional de tensões nominais. Perfeito? Então é importante. Tensão nominal do lado primário, tensão nominal do lado secundário. E convenhamos, se o ensaio a vazio é um ensaio de tensões nominais, por qual razão trabalhar na alta tensão? Não seria seguro, nem para a gente, nem para os equipamentos, nem para os operadores, nem para a instalação. Por esta razão, por ser um ensaio de tensão nominal, é que todo ensaio vazio é feito sempre do lado de baixa tensão, onde estão a maioria esmagadora dos nossos instrumentos. Apenas um voltímetro colocado no secundário, na alta, que você faz a medição de longe, para verificar isso daí. Perfeito? Então, valores medidos: V1, tensão nominal primária, V2, tensão nominal secundária, corrente de excitação. Você pergunta, Marcos, mas espera ainda, o amperímetro está no primário estado, então ele mede corrente primária de fato? Todo amperímetro primário só mede corrente primária, então por que corrente de excitação? Vamos verificar isso. E o PO, as perdas em circuito aberto de Open Circuit, que na verdade representam as perdas por histéresia de Foucault. Tá? Aqui o diagrama elétrico que representa o modelo de um transformador, em preto o circuito primário, em azul o circuito secundário e em vermelho o circuito equivalente do núcleo do transformador. Perfeito? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos ao ensaio a vazio. Ok. O que significa dizer ensaio a vazio? É que no secundário dessa máquina não existe carga, não está conectada a nada. Tudo se passa como se a impedância vista pelo transformador, na planta, fosse uma impedância infinita. Ora, e pela lei de Ohm, se V é Z vezes I, e esse ensaio é um ensaio de tensões nominais, então se a impedância tende a infinito, a corrente tende a zero. Isso é importante demais, porque essa conclusão deflagra uma série de consequências. Por exemplo, se a corrente I2 é zero, porque não há carga, a impedância que é infinita significa o quê? Ora, neste nó, pela lei de Kirchhoff dos nós, eu tenho corrente 1 entrando, corrente 2 e corrente de estação saindo. Ora, se I2 é zero, significa dizer o quê? Que no ensaio a vazio, a corrente do primário, ela é exclusivamente ou basicamente a corrente de excitação. Por isso é que, apesar do amperímetro estar no primário, ele mede a corrente de excitação nesse ensaio. Aliás, um dos objetivos desse ensaio, medir a sua corrente de excitação. Perfeito? Muito bem. Vamos em frente. Se não existe, então, corrente circulando pelo secundário, porque não há carga, para a fonte é como se o secundário não existisse. Para todos os efeitos reais, não há circuito secundário, não tem corrente passando por ele. Então a coisa se passa basicamente nessa malha contida, ou definida pelo circuito preto, que é o primário, e o circuito vermelho, que é o circuito do núcleo da máquina. Tá legal? Importante perceber outra coisa, né, nessa situação de ensaio. A corrente no primário é a corrente do lado de baixa tensão. Ô, gente, vamos raciocinar aqui. Se eu estou no lado de baixa tensão, não é correto admitir que os enrolamentos da máquina, o número de espiras da máquina são todos vinculados a uma tensão menor? Então, se a tensão é menor, uma vez que a potência não pode ser alterada, né? Potência, tensão vezes corrente, se eu estou no lado de baixa tensão, significa lado de alta corrente. Então, nesse lado, os condutores são mais grossos. Se são mais grossos, tem resistência elétrica muito pequena. Então, essa grandeza aqui é praticamente desprezível. E se estamos no lado de baixa tensão, eu tenho menos espiras. Muito menos espiras. Tendo menos espiras, eu tenho menor indutância. Tendo menor indutância, eu terei menor reatância de dispersão. Então, essa grandeza aqui também é muito pequena. Ou seja, a resistência elétrica do primário pela bitola do cabo e a reatância de dispersão do primário
por número reduzido de espiras, são valores extremamente reduzidos. Então, gente, para todos os efeitos reais e práticos, se essa impedância é quase desprezível, convenhamos, a queda de tensão que essa corrente de estação produzirá sobre essa impedância, ela é quase imensurável. O que significa dizer o quê? Olha a consequência dessas duas informações. Quais? Se o I2 é zero, se não há corrente passando por essa impedância, aí a coisa é certa. Não há queda sobre essa impedância em nenhuma hipótese. Não há corrente passando por ela, então é correto dizer que no ensaio vazio, um voltímetro colocado aqui, aqui ou aqui, ele lê basicamente a mesma coisa, tá? Então, é importante perceber que nesse caso em particular, quem seria de fato essa tensão V2? Aí basta a gente voltar nos princípios de um transformador regido pelas duas leis, Lenz e Faraday. Observem, quando a corrente passa pela bobina primária, qual grandeza vai se estabelecer no corpo físico da bobina que você está excitando? Pela lei de Lenz, a Φ é 1. Tá? Esse fluxo produzido por essa corrente vai percorrer o núcleo e vai também mergulhar na bobina secundária, produzindo a bobina secundária, por Faraday, uma Φ 2. Tá? E nós já sabemos que qual do princípio dessa máquina pode ser simplificado nessa relação de transformação, chamada relação de transformação teórica, ou seja, E1 está para E2, assim como N1 está para N2, e olha que coisa interessante, se nesse ensaio o I2 é zero e essa perda praticamente não existe, a queda de tensão dessa impedância praticamente, efetivamente não existe, um voltímetro aqui, aqui ou aqui é a mesma coisa, então convenhamos, qual é a tensão medida nos terminais AB do lado secundário? Exatamente a Φ 2 de Faraday. Então é correto dizer que nesse ensaio a tensão V2 ela é exatamente igual a Φ 2? Perfeito. É a própria realidade. E como essa impedância, que é muito pequena, que eu estou no lado de baixa tensão, aceita-se que a queda também aqui é quase imensurável. O resultado, para efeitos reais e práticos, um multímetro aqui, aqui ou aqui, também é a mesma coisa. Ora, terminais AB do lado do primário, qual a tensão que eu meço? A tensão é 1 de Lenz. Então é correto dizer que nesse ensaio o V1 será praticamente igual ao E1? Perfeito. Então qual a consequência dessas duas análises? Que nesse ensaio, isso aqui é perfeitamente pertinente. Ou seja, o que define o segundo objetivo do ensaio vazio, de fato, medir a relação de transformação pelas tensões. Tá? Então, dois objetivos já identificados. Medir a corrente de excitação, tá? Porque o I2 é zero, ficaria apenas com o I1, e medir a relação de transformação pelos dois voltímetros colocados no primário e secundário, uma vez que eles vão medir sempre tensões nominais. Perfeito? Outro aspecto interessante, ora, se essa impedância tem valor muito baixo, a sua queda de tensão e, consequentemente, sua perda de potência nessa resistência são praticamente, de fato, imensuráveis, significa o quê, gente? Ora, se eu não vejo E2, o lado secundário, porque não tem corrente 2, se praticamente também não vejo a bobina de entrada, então, de fato, qual é o circuito que a fonte enxerga? Quando ela alimenta esse circuito, onde realmente o V1 vai se estabelecer? Ora, se o V1 é praticamente igual a E1, tudo se passa como se o V1 tivesse colocado aonde? Exatamente aqui, ó, sobre os terminais AB, em cima de quem? Em cima do núcleo do transformador. Em cima do núcleo, porque se o I2 é zero, o lado azul é invisível. Se essa impedância é extremamente reduzida, o lado preto é praticamente invisível. Eu pergunto então, qual é a única parte do circuito realmente visível à fonte? O ramo do núcleo. É isso que justifica o fato de que um vatímetro colocado nessa posição desse ensaio vai ler quem, gente? Exclusivamente as perdas do núcleo, chamadas perdas magnéticas estéreis de Foucault, cumprindo assim o terceiro objetivo do ensaio de curto-circuito. Perfeito? Primeiro, medir a corrente de excitação. Segundo, medir a relação de transformação pelas tensões. Terceiro, medir as perdas do núcleo. Perfeito? Outra coisa que vale a pena ser observado, gente, se não temos carga no secundário, não tem potência nenhuma transferida para o outro lado, tá certo? Então, a potência medida por esse vatímetro representa o quê? O esforço, o desgaste, a dificuldade do fluxo, transferir a energia elétrica do lado de baixa para o lado de alta, usando o núcleo como rota. Eu perguntaria, esse esforço, essa dificuldade do fluxo, é uma dificuldade pequena, média ou grande? Eu diria
pequeniníssimo. Por qual razão? Porque a relutância do núcleo é muito pequena. Lembram? O núcleo de aço silício dopado a 4% tem uma condutividade magnética excepcionalmente elevada. Resultado, o desgaste, o esforço, a perda de energia nesse transporte entre primário e secundário realizado pelo fluxo é extremamente reduzida. Ora, convenhamos, senhores, se potência é tensão vezes corrente, e as tensões incisais são sempre as nominais, sobrou o que para a corrente? Um valor muito pequeno, para justificar uma potência muito pequena medida por esse watímetro. É por isso que a corrente de excitação de qualquer transformador, ela fica na casa de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6%, quanto muito de quem? Do valor da corrente nominal do lado em que você trabalha. Esse dado é importante, tá? Em todo transformador, o nível de corrente de excitação é muito pequeno, em média de 1 a 6% do valor da corrente nominal do lado em que a máquina se encontra. Perfeito? Combinado? Outra coisa que vale a pena ser observada aqui também é o fato de que, como nós vamos manipular essas informações? Como que eu trabalho com esses dados? Porque falta um objetivo importante a ser cumprido. Qual seria o objetivo? Calcular todo o ramo vermelho, porque a corrente de excitação já foi medida diretamente por esse amperímetro, uma vez que 2 é 0. Mas falta encontrar quem? A componente magnetizante, a componente Therese Foucault, a própria resistência do núcleo, a reatância magnetizante também. Como fazer isso? Então vamos lá. Primeira coisa a ser observada, a equação de potência ativa é uma equação universal. Vamos lembrar do curso de eletricidade? Em qualquer circuito, em qualquer circunstância, de uma maneira genérica, potência ativa é quem? É tensão, corrente vezes fator de potência. Isso em qualquer circunstância. Perfeito? Vamos contextualizar. Como assim? Trazer essa expressão para o ambiente desse ensaio. Pergunto eu, da potência ativa aqui, qual potência ativa foi medida? O PO, que na verdade é quem? A própria perda por Therese Foucault, né? Circuito aberto, open circuit. Qual foi a tensão medida na baixa tensão? Tensão nominal V1. Qual foi a corrente medida no primário I1? Ora, foi medida a corrente de excitação. Perfeito? E agora, gente, aquela observação bem sutil. Fator de potência de quem? De qual circuito? Daquele que se mostra visível à fonte no ensaio com essas características. Ora, se o ramo azul é invisível, porque I2 é 0, e o preto é praticamente invisível pela ordem de grandeza da impedância, e agora, mais ainda, realimentado pela baixíssima corrente que passa por aqui, sobrou quem para a fonte? Enxergar apenas o ramo vermelho. Por isso, então, cosseno de θn. E quem seria θn? Atenção, ângulo de fator de potência do circuito elétrico do núcleo do transformador. Tá bom? Então observe, para encontrarmos o fator de potência de qualquer transformador operando a vazio, basta fazer o quê? Pegar a leitura do watímetro no ensaio e dividir pelo produto da leitura do voltímetro vezes o produto da leitura do amperímetro. Tá aí. Esse vai ser o nosso fator de potência. E qual a nossa expectativa? Outra condição que vale a pena ser observada, que quando a fonte enxerga, ela bate o olho no circuito vermelho e vê um circuito altamente indutivo, porque nós estamos em paralelo, né? Essa resistência, eu concordo, em ohms, ela é muito maior que a reatância indutiva, essa é a sintomática. Então o circuito é altamente resistivo, mas eles estão em paralelo. Paralelo trabalha-se com o inverso. Então 5 realmente é maior do que 2, mas 1/5, que é o inverso de 5, é menor que 1/2, que é o inverso de 2, ou seja, apesar dessa resistência ser muito maior do que essa em ohms, o inverso dela é muito menor que o inverso dessa. Resultado, para a fonte, o circuito é altamente indutivo. Tá? Então, todo fator de potência operando a vazio apresenta um péssimo fator de potência. Não é baixo não, é péssimo. Qual é o fator de potência previsível no ensaio desse? 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, e olha que um fator de potência menor que 0,92, a empresa já pagaria multa. Tá? E sabe a grande consequência disso, senhores? Que desdobra-se o circuito em uma perspectiva interessante. Permita-me aqui usar um pouco de espaço do nosso quadro improvisado. Tá? Uma vez que o circuito de ligação já foi pré-estabelecido, tá? Eu diria que o circuito elétrico também. Já sabemos quais valores medidos, tá? Estão ganhando espaço aqui, tá certo? Vamos lá. Seria possível propor um pequeno diagrama vetorial do ensaio vazio nessa situação? Eu diria que sim.
Por exemplo, para um bom diagrama vetorial, uma grandeza de referência, de preferência facilmente mensurável e constante. Ninguém melhor do que o V1. A tensão nominal do lado de entrada, então eu vou colocá-lo na referência. Aqui o V1. O que significa colocar a tensão na referência? Atribuir a ela o ângulo de 0 grau. Qualquer grandeza vetorial numa referência vale ter um ângulo de 0 grau. Não é que está nem na horizontal, nem na vertical, nem inclinada, que o ângulo dela é 0, tá? Outra coisa importantíssima em todo vetorial, o sentido de giro. Você fala assim, Marcos, mas transformador não tem parte rotativa, eu concordo com você, mas a CEMIG, que é quem alimenta a máquina, possui. Então as tensões, as correntes, o próprio fluxo que vem para a máquina via CEMIG são grandezas de cunho vetorial de caráter rotacional. Perfeito? Então é importante o ômega S. Mesmo porque vamos posicionar a corrente de estação nesse vetorial. O que nós sabemos dela? Ela tem um valor muito pequeno e, sendo um circuito muito indutivo, ela é altamente indutiva. E o que um circuito altamente indutivo faz com a corrente em relação à tensão? Atrasa. E atrasa muito da tensão. Então eu diria que, sendo adequado e sendo correto, a corrente de estação estaria mais ou menos por aqui e o nosso θn, um ângulo muito elevado, basicamente nessa posição. Perfeito? Consequências disso. Poderíamos decompor a corrente de estação em suas componentes retangulares. Aquela vai ficar em fase com a tensão é a componente IHF, que está defasada de 90 graus, a componente IM, a componente de magnetização. Perfeito? Então, o que nós concluímos daqui, gente? Quem vai ser o nosso IHF? Na verdade, isso aqui é um triângulo de corrente, ó. Cateto, cateto, hipotenusa com teta nessa posição. O que eu percebo? O IHF é cateto adjacente a teta, resultado, quem será IHF, se não Iφ, vezes o cosseno de θn. Ao passo que o IM, como eu disse para vocês, sendo um triângulo de corrente, o IM está, na verdade, nessa posição aqui. Nós o colocamos assim para o diagrama ficar um pouco mais elegante, tá? Então, o IM é um cateto oposto, e sendo cateto oposto, Iφ, seno de θn. Perfeito? Isso é importante, o auxílio desse fasorial, para percebermos isso daqui. Ó. E olha que coisa, gente. Se o IHF é Iφ cosseno θn, olha que coisa interessante. Então, Marcos, é correto dizer que as perdas magnéticas, o PHF no ensaio vazio, também vale o V1 vezes a componente IHF? Perfeitamente. Perfeitamente. Você fala assim, mas então peraí, para eu calcular a minha componente IHF, basta conhecer a potência e a tensão? Claro. Então, para a gente chegar na componente IHF, o que eu faço? Esterese de Foucault, no ensaio vazio, eu pego a leitura do vatímetro, o PO, e divido por quem? Pela leitura do voltímetro, do lado de baixo. Atenção, acabei de encontrar o IHF, que é a corrente que passa por este ramo. Ora, quem tem a tensão no ramo e tem a corrente, encontra a resistência pela lei de Ohm. Então, é correto dizer que nesse intervalo, nesse ramo, V1 seria a resistência do núcleo vezes a corrente esterese de Foucault? Perfeito. Então, como eu faria para encontrar a resistência nuclear? Ora, basta pegar o voltímetro, a tensão medida e dividir por quem? Pela componente IHF que você acabou de encontrar. Você vai encontrar a resistência do núcleo em ohms. Expectativas de valores muito elevados. Tá? E convenhamos, né, gente, num raciocínio muito parecido, se o IM é Iφ de θn, se nesse lado do ramo V1 está em cima de uma resistência, do outro lado o V1 está em cima de uma reatância. Então a mesma lei de Ohm, se me permitirem apagar aqui para gerar espaço para a gente, né, a mesma lei de Ohm vai mostrar que, né, no ramo da reatância, o V1 igual a quem? O V1 será a própria reatância magnetizante vezes a componente IM. O IM acabamos de encontrar, é o θ, é a corrente de estação vezes o seno de θ. Resultado, para encontrar a reatância magnetizante, basta fazer o quê? Pegar a leitura do voltímetro e dividir pela corrente de magnetização em ohms. Também será um valor ômico elevado, e vocês vão perceber na prática, bem menor do que o valor de RL. Perfeito? Sendo assim, o ensaio vazio todo desmembrado, todo decodificado, com os 4 principais objetivos perfeitamente caracterizados. Medir a corrente de estação, uma vez que 2 é 0. Medir a relação de transformação, porque V1 e V2 praticamente se estabelecem nos terminais AB, um é montante e o outro é jusante. Medir as perdas a vazio, porque a única parte do circuito que a fonte de fato enxerga é o núcleo. E, finalmente,
calcular completamente o circuito do núcleo, a sua corrente de estresse Foucault, a sua corrente de magnetização, o seu valor de resistência de núcleo e seu valor de reatância magnetizante. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês. Refaçam aquele exercício agora, depois dessa análise, que no próximo bloco falaremos então sobre o ensaio de curto-circuito. Um abraço e até lá.